Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui juntos para falar um pouco sobre vida corporativa, vida de trabalho, as diferenças que tem entre Brasil e Canadá. Vamos falar então sobre alguns benefícios que nós temos no Brasil e que nós não usufruímos desses mesmos benefícios aqui no Canadá. Aqui nós não temos vale transporte, não existe vale transporte, não existe vale refeição, nós não temos, ou seja, o transporte sai do seu bolso, sai do seu salário e a alimentação também sai do seu salário, então nós não temos vale transporte e vale refeição. Não existe fundo de garantia, ou seja, se você for mandado embora, você só vai receber aquilo que você tem direito do último mês que você trabalhou, daqueles dias que você trabalhou ou das férias que podem estar pendentes. Nesse aspecto, existe uma coisa aqui no Canadá que as empresas chamam de severance. Ou seja, é como se você fizesse um acordo no Brasil quando você é demitido. Então você faz um acordo, embora não exista fundo de garantia, você tem essa coisa chamada severance. Então severance é o que você tem para receber baseado no tempo que você trabalhou naquela empresa. Então, novamente, não existe fundo de garantia, não existe um valor que é retirado do seu salário todos os meses e depositado numa conta de fundo de garantia do FGTS, mas quando as pessoas são mandadas embora, as empresas oferecem uma coisa chamada severance. E o severance, existem várias formas de severance. Às vezes o severance é só o básico, que é realmente o que a Leandra está falando, é você só o que você tinha de férias, o que você tinha de os seus direitos básicos, ok? Os dias de trabalho que você os dias de trabalho e tudo mais. Período. E às vezes o seu severance, se a empresa quer evitar que você venha com um processo contra a empresa para tentar receber mais dinheiro, às vezes a empresa oferece um valor maior, dependendo de quantos anos a pessoa ficou na empresa e dependendo também da posição que você tinha, o salário que você tinha. Então tem essa coisa chamada severance. Muito boa estar fazendo esse vídeo com o meu marido hoje, porque tem muita coisa que ele tem experiência no mundo corporativista que eu não tenho, porque eu sou funcionária pública, eu trabalho em hospital e ele é funcionário de empresa privada, então ele tem experiência com alguns benefícios e algumas diferenças no ambiente trabalhista que são completamente diferentes daquilo que eu tenho experimentado nesses anos que temos aqui de Canadá. Então, a outra coisa que é diferente entre Brasil e Canadá é que as férias aqui elas são de 2 semanas, né, por ano. Mas essas 2 semanas, elas são contados dias úteis. Então, são 10 dias de férias. Esses 10 dias de férias são contados como dias úteis. Essas 2 semanas de férias não necessariamente são remuneradas, tá certo? E não existe férias mais 1/3. Então, férias não necessariamente têm que ser remuneradas, né? Elas podem ser dadas como os dias, mas você pode voltar e não receber por esses dias, tá certo? Então não é um direito, é um benefício. A outra coisa é que você não recebe férias mais 1/3 como a gente recebe no Brasil, tá certo? E também você pode usar os seus dias de férias, você não precisa usar tudo junto. Então você pode tirar 1 dia de férias numa sexta-feira, depois você pode tirar 2 dias de férias numa outra semana, depois você pode tirar. Então você pode tirar da maneira que você escolher os seus dias de férias e, se for adequado, né, para a agenda da empresa, eles podem te dar de acordo com a sua solicitação, tá certo? Então existe essa diferença que férias são apenas 2 semanas, não necessariamente são remuneradas, mas os dias você vai tirar, porém não necessariamente você vai receber por eles. E existe uma outra coisa que é interessante também em relação às férias, que é uma coisa chamada seniority. Seniority seria tempo de trabalho. Tempo de trabalho. Tempo de empresa. Tempo de empresa. Como é que isso funciona? Você começa o básico de férias, e nós moramos na província de Ontário, ok? Para que todos saibam, o Canadá tem diversas províncias que seriam equivalentes a estados, como no Brasil, e as províncias em si, elas têm leis trabalhistas diferentes. Então, nós estamos falando de coisas que são de Ontário, que também se aplicam a várias
províncias, mas dependendo de onde você vai morar, se você está indo para uma província diferente, para Alberta, para British Columbia, para onde você for, eu aconselho que você cheque leis trabalhistas de lugares diferentes, de províncias diferentes, ok? Então, o que acontece? A seniority, ou o tempo de trabalho, como que funciona? As empresas normalmente vão adicionar dias de férias às pessoas dependendo ou de acordo com o tempo de trabalho que as pessoas têm. Então, o tempo de empresa. O básico aqui em Ontário é 10 dias. Todas as pessoas, quando entram numa empresa, elas têm 10 dias, no mínimo 10 dias. Empresas às vezes adicionam, vamos supor que você completa 4 anos de trabalho ou 5 anos de trabalho. A empresa às vezes adiciona mais 5 dias. Aí depois mais 10 anos de trabalho, a empresa adiciona mais 5 dias. E assim por diante, às vezes 15 anos, 20 anos. Então é muito comum, isso é muito comum aqui, é a coisa da seniority, que você vai ganhando mais dias de férias durante o ano. A outra coisa que nós vamos falar agora aqui para vocês é a respeito dos contratos de trabalho. Quando você é admitido numa empresa, né, que eles te contratam para você trabalhar numa empresa e eles te falam o salário que você vai ganhar, eles vão te falar quanto você vai ganhar por ano. No Brasil, a gente fala quanto a gente ganha por mês. Exato. Aqui, o salário, quando eles te fazem uma proposta de trabalho, eles falam assim, qual que é a sua expectativa de salário? Eles estão esperando que você vá responder qual é a sua expectativa de salário anual. É o quanto você ganha no ano e não no mês, tá certo? Então, por quê? Porque aqui o trabalho é contado por horas. Você ganha por hora trabalhada e não por dia trabalhado e não por mês trabalhado. Você ganha por hora trabalhada. Só para que a gente entenda o que é um bom salário, o que é um mau salário no Canadá, o que é um salário razoável, o que é um salário médio. Aqui em Ontário, o que é mais ou menos o básico do que é no Canadá. Nós estamos gravando esse vídeo em 2020, em dezembro de 2020, então talvez isso tenha mudado se você está vendo esse vídeo no futuro, mas o salário básico neste momento, o salário o mínimo, a hora é $15, $14,50 por hora. Como é que você calcula o seu salário anual? Você pega esse salário por hora, multiplica por 40 horas, que é o horário, é o tempo normal de trabalho por semana, e aí você vai ter um resultado, multiplica por 52 horas, por 52 semanas, que é o que nós temos no ano, e aí você vai ter o seu salário anual. Então, $15 por hora vai dar em torno de $30.300 por ano, ok? Então, uma pessoa que ganha em torno de $30.000 por ano é uma pessoa que está ganhando salário mínimo. Agora, a boa notícia é que para ganhar menos que isso, só se a pessoa for o que se chama de part-time, que não trabalha tempo integral, trabalha só meio período. O que a gente entende uma pessoa que trabalha meio período no Brasil? É uma pessoa que trabalha das 7 ao meio-dia. Aqui não funciona assim, gente. A pessoa que trabalha meio período, que é part-time, é parte do tempo, né? Parte do tempo é uma pessoa que ela é contratada para trabalhar. Olha, você vai ser contratada para trabalhar de segunda, quarta e sexta. Ou você vai ser contratado para trabalhar só de terça e quinta. Porque essa é uma realidade da área que a Leandra trabalha. A Leandra trabalha no hospital, ela é enfermeira. No mundo corporativo de empresas onde eu trabalho, o part-time pode ser alguém que trabalha, por exemplo, só na parte da manhã ou só na parte da tarde. Então a pessoa vai trabalhar da mesma forma de segunda a sexta, isso inclui sábado e domingo, pode ser também, e a pessoa pode trabalhar, por exemplo, das 9 a 1, das 9 da manhã a 1 da tarde. Então, para vocês verem como muda, tem essa variação de ramos de negócios ou de indústria ou de tipo de empresa para qual você trabalha. Ok. Sorry. Outra coisa diferente aqui é com relação às licenças médicas. Então,
Então, por exemplo, pela província de Ontário, o Ministério do Trabalho diz que você tem direito a 2 dias por ano de licença médica. Isso mesmo, gente. 2 dias por ano de licença médica. E isso não necessariamente quer dizer que você vai receber por esses 2 dias, ok? É um benefício se a empresa quiser te remunerar por esses 2 dias, mas não é um direito seu. Você tem direito de não ir trabalhar esses 2 dias. Porém, não necessariamente você vai receber por esses 2 dias. Aí varia de empresa para empresa. Por exemplo, a minha profissão é uma profissão regulamentada e no hospital que eu trabalho é sindicalizado. Então, o Sindicato dos Enfermeiros diz que nós temos 6 dias de licença médica remuneradas por ano. Então, vai variar de sindicato para sindicato, empresa para empresa. É um benefício, não é um direito. Então, vai variar. Agora, o Marcelo, por exemplo, tem outra experiência na empresa que ele trabalha. Você recebe se você ficar doente? Não recebe. Se ele escolher ficar em casa porque tá doente, ema, cada um com seus problemas. Eu trabalho numa empresa grande, então eu tenho uma empresa que tem vários funcionários e mesmo dentro dessa empresa com vários funcionários, de acordo com o nível do funcionário, os benefícios são diferentes, não são todos os funcionários que têm os mesmos benefícios, né? O presidente tem benefícios que, dependendo do nível do outro funcionário, não vai ter. O diretor ou o gerente, que é uma coisa que vocês podem dizer, mas no Brasil é igual, não da forma que é aqui. Realmente existe uma diferença enorme entre benefícios. Então essa coisa, por exemplo, dos dias de licença médica, é uma coisa que eu não tenho. E eu tenho um cargo na empresa, eu tenho uma posição na empresa, mas ninguém na empresa tem os dias de licença médica. Porém, dependendo da sua posição, da sua situação, do tempo de empresa, a empresa, se você ficar doente, a empresa não vai descontar de você. Da mesma maneira, as licenças... Por exemplo, a licença para casamento, como é que chama isso mesmo, gente? Deu um branco. Total. Licença nojo, licença matrimônio, eu não sei como é que é o nome. Licença o quê? Nojo. Licença nojo? O que é licença nojo? Nunca ouvi falar. Licença nojo. Vocês têm licença nojo? Coloca aí na descrição do vídeo, nos comentários. Eu tenho licença nojo. Eu nunca ouvi falar licença nojo, gente. Licença nojo quando morre alguém, não é? Nojo? Que nojo que a pessoa morreu! Licença nojo! Bereavement. Licença nojo, aqui. Olha aqui. Aonde? É quando uma pessoa dá óbito. Quando tem alguém da família, chama licença nojo, viu? Eu tô certa, gente! O Google me respondeu aqui. É isso mesmo, licença nojo, a licença... Olha, gente, eu espero que ninguém que está assistindo esse vídeo precise de uma licença nojo. Amém. O nome é feio e o motivo é péssimo. Então... Então, ser remunerado pelas licenças de matrimônio, licença médica, licença nojo, é um direito... Não, olha, tá me atrapalhando. É um benefício, mas não é um direito, tá certo? Você pode tirar os dias, mas não necessariamente a empresa é obrigada a te pagar pelos dias que você não está trabalhando. Tá certo, gente? Então, é interessante, é diferente isso aqui no Canadá. Outra coisa diferente que tem aqui no Canadá, sabe o que é, gente? Durante uma entrevista de trabalho, quando eles estão te contratando, eles não podem perguntar o seu estado civil, se você tem filhos e a sua idade. Eles não podem, por lei, te perguntar. Se você quiser falar, é um direito seu. Você quiser abrir um pouco da sua vida pessoal, mas a sua vida pessoal não vai interferir no seu desenvolvimento profissional. Eles não devem fazer nenhuma pergunta de cunho pessoal para você numa entrevista de trabalho. Você pode falar, mas eles não podem perguntar. Essa é uma questão tão delicada. Eu entrevisto pessoas para admitir na minha empresa e eu tenho que ter um cuidado tão grande nas entrevistas, porque
Porque se eu fizer uma pergunta inadequada a alguém durante uma entrevista, por exemplo, se eu perguntar a idade da pessoa, é ilegal, é contra a lei. Não posso perguntar. Se eu perguntar a idade da pessoa e eu não admitir essa pessoa depois, a pessoa pode vir atrás da empresa e processar a empresa dizendo que foi preconceito. Porque eu tenho essa idade. Seja a pessoa muito nova, seja a pessoa muito velha, não importa. Mas você não pode perguntar. Você não pode perguntar se a pessoa é casada, se ela tem filhos. Onde mora? Onde mora, sim. Onde mora faz parte do currículo. Onde mora vem no currículo. O seu currículo tem que constar aonde você mora, ok? Mas não tem que constar o seu estado civil, a sua idade, esse tipo de coisa. Mas o seu endereço, sim. E aí, já pegando isso, uma coisa que as empresas aqui fazem muito, quase todo mundo, eu vou dizer que faz, quase todas as empresas, porque como tem muito imigrante aqui, as empresas aqui, elas perguntam se você tem o direito de trabalhar no Canadá. Porque tem gente que não pode trabalhar. Se você vem para cá como turista, por exemplo, e aí você quer arrumar um emprego, você não pode trabalhar. Então as empresas... Se você vem para cá só para estudar inglês, não pode trabalhar. Se você veio para cá só para estudar inglês, esses cursos de ficar um ano, você tem um 5 visto meses, de 6 visitante. meses. Visto de visitante não te dá direito a trabalhar no Canadá. Não. E visto de estudante, isso é muito importante que todos saibam, visto de estudante dá direito a trabalhar o part-time que nós falamos antes. Te dá o direito de trabalhar só meio período, ou seja, no máximo 20 horas por semana. Eu vou fazer um vídeo um dia, nós vamos fazer um vídeo, mas provavelmente eu vou falar mais. Eu vou falar de como construir o seu crédito no Canadá. Tem muita gente que mora no Canadá, não importa de onde, até canadenses que eu conheço, que não sabem como você constrói um bom crédito. E o Canadá e os Estados Unidos são regidos por crédito. Eu tenho muita experiência na minha indústria, muita mesmo. Eu sei exatamente como funciona essa questão de crédito. E um dia eu vou explicar para todos como fazer o seu crédito se tornar um excelente crédito, que é o que nós temos, por exemplo. E com relação ao dress code, ou a forma de você se vestir, eu só vou dar uma noção assim, mas o Canadá é muito casual. Não é nada parecido com o Brasil. Eu fui executivo no Brasil, tinha que usar terno, gravata, camisa de manga comprida. Aqui, se você chegar de terno e gravata numa empresa, você é um ET. Todo mundo vai rir de você. Mas a gente fala mais disso em um outro momento. A gente fala mais também de hora de almoço, né? Essa coisa de todo mundo senta lá, abre o marmitão, desde o presidente até todos os funcionários da empresa. As crianças saíram do banho, então acabou o nosso vídeo. Acabou! Fica pra próxima. Se vocês tiverem mais curiosidades, deixem aí nos seus comentários. Isso, o que vocês querem saber, gente? Escreve aí pra gente fazer vídeo pra vocês. Combinado? Mesmo que seja mais coisas sobre o mundo corporativo, o mundo trabalhista aqui no Canadá, nós estamos aqui já há muitos anos, nós temos cidadania canadense, os nossos filhos nasceram aqui, então eu tenho essa experiência como consultor de muitas empresas, como executivo em empresa hoje, então nós estamos aqui para ajudar.